irmãos, o Samuel já iniciou para nós aqui. Hoje nós estamos estudando a 40ª porção da Torá, a Parashá Balaque, o Destruidor. Parashá Balaque, o Destruidor, é uma parashá que ela traz consigo um peso e uma responsabilidade de nós entendermos algumas questões que envolvem o ensino desta porção, de maneira que nós venhamos a compreender o que o Eterno deseja nos ensinar através dela. Não existe, no entendimento desta casa, desde que ela existe, uma doutrina humana que estabeleça um ensino sobre Balaque ou sobre qualquer outra porção da Torá. Mas o Eterno, ciclo após ciclo, quando nós passamos por cada uma das parashiot, nós temos a oportunidade de aprender algo novo diante do Eterno. E esta semana o Eterno falou ao nosso coração a respeito das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, daqueles que se levantam em meio à comunidade. Ele não estava nos advertindo daquilo que está lá fora, irmãos. Isso é uma coisa que é básica para nós entendermos o que o Eterno está nos exortando. Ele fala do cuidado que em meio a uma comunidade nós temos que ter para que levantes com doutrinas paralelas não ocorram, para que não haja morte e desvio dentro de uma comunidade. Então, quando o Eterno ele nos exorta sobre isso, ele traz a porção Balaque para nós, para que nós venhamos a entender estas questões à luz da palavra do Eterno. Porque se nós nos preocuparmos em mantermos uma filosofia de ensino pautada em questões que todo ano se repete, os nossos problemas eles não vão ser ajustados com o passar dos ciclos e nós perderemos a oportunidade de sairmos do Shabat como indivíduos melhores do que entramos. Porque se torna uma doutrina. E tudo que foge ao conceito espiritual de doutrina bíblica torna-se para nós uma feitiçaria ou algo que não provém da parte de Adonai para nós. Porque não é difícil nós entendermos questões que fogem aos conceitos bíblicos da palavra. Se uma pessoa vier trazer para nós um ensino de algo que está francamente desvirtuado do que a Torá tem como verdade, qual é o desafio para nós? Nenhum. Se nós já conhecemos a verdade da Torá e alguém nos traz algo francamente, de maneira grosseira, que é desvirtuado da Torá, isso para nós passa e não nos traz nenhum tipo de problema. Mas, quando nós temos como fachada a palavra de Adonai utilizada de maneira perspicaz, no mau sentido da palavra, que tem, através da palavra de Adonai, uma distorção para nos desviar, é onde nós temos o risco de cair nessas ciladas que são armadas para nós. Porque nós vamos ver que a partir da Parashá Balaque, nós vamos ver problemas no Taná e na Brit Hadashá envolvendo essa questão de doutrina. Por isso que esta casa, ela muitas vezes ela é bombardeada, porque as pessoas que deram início a esse trabalho e que mantêm a casa em funcionamento com o ensino da palavra, elas sempre confrontaram esses que quiseram determinar doutrinas para a comunidade. Porque a partir do momento que nós caíssemos neste engodo, a comunidade estaria exposta como Israel ficou exposto aqui, a partir do capítulo 22 de Números. Vale lembrar que o capítulo 22 de Números, nós já estamos tratando de um período próximo à passagem do Jordão. Nós já não estamos mais falando daquela velha geração que foi julgada por Adonai pelos pecados de murmuração contra Adonai. Nós já estamos falando de um período de ascensão à planície do Jordão. Nós vamos ver que a Parashá começa falando exatamente, estava Israel nas campinas de Moabe, ou nas planícies do retorno, na Transjordânia, como a gente queira dar o nome a este local onde Israel estava. Se nós olhássemos dentro de um mapa, nós vamos ver que o que separava Israel da terra de Canaã era um filete de rio Jordão. Porque Israel ele ultrapassa na altura da cidade de Jericó. Quando nós olharmos ali, acho que é Josué capítulo 6, a passagem de Israel é na altura de Jericó. Ali o Jordão já é um rio mais estreito, de relativa fácil transposição. Mas a questão de Adonai com a posse da terra é porque ela vem vinculada a questões envolvendo mandamento. Você não toma posse de terra se você não tiver debaixo do seu braço o mandamento cumprido e guardado da maneira que Adonai exige de nós. E aqui, quando nós olharmos a Parashá,
nós vamos ver que tem 3 grandes personagens nessa porção. O que dá o nome a Paraxá, Balaque, um falso profeta ou feiticeiro, Balaão, e um sacerdote chamado Finéias. Esses 3 homens que são usados por Adonai para nos ensinar as questões da Torá, muitas vezes nós acabamos nos prendendo na questão de Balaão. E é importantíssimo nós entendermos e discernirmos as ações de indivíduos que vivem em nosso meio, que agem tal qual Balaão, ou que pelo menos de forma migratória vêm ao nosso meio e tentam ações semelhantes à de Balaão. Mas é importante nós entendermos a função de Balaque e é importante nós entendermos a função de Finéias nessa questão também. Nós vamos entender aqui a partir do capítulo 22 que quando Adonai ele foi confrontado pelos povos da terra, e depois eu vou explicar melhor por que Adonai foi confrontado. Ele lança a mão de um homem para julgar uma situação, mas ao mesmo tempo ele permite que Israel seja exposto um ponto fraco que havia em Israel. E Israel nesse momento, ele demonstra uma fraqueza que serve para nós como ensino, para nós não repetirmos os mesmos erros de Israel. O capítulo 22, ele vai começar a partir do verso 1, e nós vamos... Oi. Pois não. Deus disse: forme os líderes à luz do sol. Moisés diz ao seu juízo: informe os ele disse aos juízes para matar os membros que se dobraram. Quer dizer, não os líderes, mas os membros. Você vai ver, Lucas, aqui na porção, que a estrutura construída na Paraxá em cima dos 3 homens que eu citei, elas se tornam primordiais e a base. Não que não existam outras pessoas, nós podemos falar aqui de Cosbe, podemos falar do hebreu que entra na tenda com a midianita, a gente pode falar aqui da postura de anciãos de Israel que não tem o seu nome necessariamente citado, mas quando eu disse a questão dos 3 personagens, é porque existe uma questão enfática sobre a postura deles 3 que vai nortear o segmento da Paraxá. Não que Moisés não tenha a sua grande importância. Moisés, desde o Êxodo, ele é destacado em todas as porções da Torá. Ele é o homem de Adonai, que a Bíblia diz que não houve outro, né, sobre a face da terra. Então eu acho que acaba se tornando relativamente desnecessário colocar Moisés na posição que Moisés tem como homem de Adonai ali. Até mesmo o que os comentaristas falam que neste momento o foco está fora do arraial de Israel, Isso. fora da Assembleia. Isso. Nós já conhecemos todo o princípio da Assembleia ali de murmurações, de conflitos internos. Os problemas agora, de Cades Barneia, os problemas que eles os rabinos ensinam que agora é um olhar periférico, você está vendo de Israel de fora, por isso que ele vai falar aquela bênção de Balaão. Eles estão agora um foco ao redor de Israel, o que está correndo. O contexto é o que estavam preparando para Israel, para atingir Israel. Exatamente. É por isso que a questão envolve esses 3 homens. Por isso que você não vai ver aí não só Moisés, como os outros filhos de Levi ali nessa porção. Aí, Leomar, eu vou te pedir para você estar lendo Números 22, 1. Pois a gente precisa dar seguimento, Lucas. Vamos lá, então. Vai lá. Uhum. Nós vamos passar pela execução e nós vamos entender essa questão da diferença que você está falando. Pode ficar tranquilo. Nós vamos ler aqui do capítulo 22. A Paraxá começa no verso 2, mas nós vamos começar no verso 1. E nós vamos ver aqui até o verso 6. Por favor, Leomar. Partiram os filhos de Israel e se acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito numeroso e andava angustiado por causa dos filhos de Israel.
Disse Moabe aos anciãos dos midianitas: agora devorará esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Então Balaque, filho de Zippor, que naquele tempo era o rei de Moabe, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, e a Petor, que está junto ao rio, na terra dos Amonitas, a chamá-lo, dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra e estabeleceu-se perante mim. Vem, agora rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que a quem tu abençoares, serás abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Interessante que aqui, quando nós vemos a questão do posicionamento geográfico de Israel e o momento que Israel vivia, estava quase se encerrando os 40 anos de deserto aqui. E uma coisa importante que nós precisamos entender é o seguinte: Adonai já tinha feito o nome dele conhecido no meio dos povos da terra. Midianitas, Moabitas, Edomitas, os amorreus e etc., já conheciam o nome de Adonai. Desde que ele começa a fazer as maravilhas no Egito, o nome dele já se faz conhecido entre os povos da terra. O momento que Israel se encontra aqui é o momento de concluir aquilo que Adonai lá atrás, no passado, prometeu a um homem, Abraão. Quando o chamado de Abraão ocorre, e vocês vão entender por que eu estou tocando no ponto de Abraão, porque vocês vão entender que é um conflito que envolve parente próximo, familiar. Quando nós entendermos que a promessa cumprida dada a Abraão está prestes a ser cumprida diante dos olhos de todos, dos hebreus e dos estrangeiros, ocorre aqui um levante daqueles que no passado tentaram impedir Abraão de tomar posse da promessa a qual ele havia recebido de Adonai. Então, quando nós temos uma crise em meio a parentes próximos, e ela não é resolvida no ato de onde ela surge, as gerações futuras podem trazer sobre si o desejo de querer manter essa divisão permanente. Então, se o problema lá atrás falava a respeito de Abraão e de alguns familiares de Abraão, 400 e poucos anos depois, nós ainda vemos a mesma questão aberta, francamente exposta, para ninguém ter dúvida do que se trata, para impedir um propósito estabelecido por Adonai 400 e poucos anos antes disso aqui. Então, quando nós olhamos a questão, nós temos que voltar lá em Bereshit, capítulo 12, do 1 ao 7, ler lerá, vai por ti. O chamado de Abraão contém toda a base para nós entendermos os conflitos que Israel vem passando com as nações. Edom já tinha negado passagem a Israel. Se eu não me engano, ali quando Ormá é interdita, são os amonitas ali, eu acho que amonitas, se eu não me engano, que fazem um combate direto, sangrento com Israel, e Israel derrota. Os povos que foram passando diante de Israel, por exemplo, Edom, não foi permitido um combate, porque Edom é irmão próximo, é a descendência de Esaú. Algumas descendências não tão próximas foram permitidos combates, mas Israel estava em território hostil até ele pisar a terra do Jordão, cruzar o Jordão. Mesmo cruzando o Jordão, ele teria que enfrentar os povos da terra para subjugá-los e colocar a terra em posse do povo hebreu. Então não tinha um período de refresco para Israel. Nada da promessa que Adonai tinha dado a Abraão, ela vinha vinculada com uma questão de descanso. Porque nós vamos ver que essa terra física, ela vai falar lá na frente de uma outra terra, a qual Adonai promete ao homem. Aí que está o problema. Coré, Datã e Abirão era familiar, o problema também envolvendo a posse de terra. E nós lemos aqui, Leomar leu aqui, eu vou voltar no versículo 6 aqui da Paraxá para a gente ver isso. A Torá diz assim no capítulo 12 de Gênesis 1. Ora, o Eterno disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Aqui Israel já era conhecido como uma grande nação. Nós vamos ver que Balaque diz que eles são muito mais numerosos ou vigorosos, são mais frutíferos do que eu. Então ele já reconhece o poder de multiplicação de Adonai, quando ele separa para si um povo.
eles reconhecem que o nome de Adonai será bendito através deste povo, e ele continua dizendo no verso 3, presta atenção aqui nesse detalhe: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui entra a grande questão entre Balaão e Adonai, entre Balaque e Adonai. Adonai diz que quem abençoasse Abraão seria abençoado, e quem amaldiçoasse Abraão seria amaldiçoado. Guarda esse versículo. Verso 4. Partiu, pois, Abraão, como o Eterno lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, ou seja, um sobrinho de Abraão. E todos os bens que havia adquirido e as almas que lhes acresceram em Harã. E saíram para a terra de Canaã e lá chegaram. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu o Eterno a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Abraão edificou ali um altar ao Eterno que lhe aparecera. Dali passou para o monte ao oriente e de Betel, e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali ficou um altar ao Eterno, e invocou o nome do Eterno. Quando nós vemos isso daqui, nós estamos vendo praticamente toda a promessa de Abraão cumprida diante dos olhos dos estrangeiros sobre a face da terra. E uma coisa que chama muito a atenção é que Israel, para ser constituído como uma nação, ela precisava de 3 coisas. Ela precisava de uma lei, ela precisava do povo e ela precisava de terra. Faltava a terra. Ela já tinha a Torá e já tinha um povo formado. Quando nós vemos que está faltando o terceiro elemento dessa estrutura mínima para a formação de uma terra, nós temos que entender que era isso ou nada para quem odiava Israel. Se Israel não tivesse, nesse momento, a capacidade de tomar posse da terra através dos critérios dados por Adonai, nós vamos ver que todo o processo entraria em decadência. Por isso que Israel, nesse momento, é atacado de uma forma diferente por um moabita. Nós vimos lá em Números capítulo 22, que dizia que Balaque era o rei de Moabe. Por que eu também fiz questão em vir nessa parte envolvendo Ló? Ló era sobrinho de Abrão. Ló, quando Sodoma e Gomorra torna-se destruída, Ló vai dar origem a 2 povos, os amorreus e os moabitas. Os moabitas e os amorreus, eles são origem de uma relação incestuosa de Ló com as suas 2 filhas. Moabe era um filho incestuoso de Ló com a sua primogênita. Então, o ataque por parte de Balaque contra Israel era uma forma de trazer à luz o conflito existente entre Ló e Abrão lá no passado, e nós vamos chegar nesse conflito. Interessante que numa outra tradução, o verso 6, aqui, a parte A do verso 6 de Números 22, diz assim: e agora vai, rogo-te, maldize esse povo para mim, pois é mais vigoroso que eu. Talvez possa feri-lo e desterrá-lo. Balaque tinha total consciência que para Israel terminar o seu estabelecimento na face da terra, ele tinha que impedir a tomada da terra. E aí, quando eu olhei a palavra maldize no hebraico, foi que eu comecei a entender que a ação sobre Israel, ela teve 2 frentes. Ela teve uma frente francamente espiritual do ponto de vista do que gira em torno da história de Balaão, mas teve uma história francamente de cunho malicioso, entendendo uma forma de impedir Israel de tomar terra com dolo. Tinha desejo de impedir Israel de tomar posse da terra. O objetivo não era só destruir um povo que o ameaçava, mas era impedir o cumprimento da tomada de uma terra prometida que fecharia um ciclo, o qual Adonai estabeleceu a partir de Abrão. A palavra maldizer ou amaldiçoar no hebraico, utilizada aqui nesse versículo, ela é chamada arar, eu acho que é a pronúncia. Ela pode ser traduzida por prender através de encantamentos, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir, anestesiar, imobilizar ou impedir a caminhada.
todas elas são expressões que dão o caráter da ação de Balaque através de Balaão. Pois não, Lucas? Não, a lei não mata, a lei ela é fonte de vida. A Torá diz em Provérbios 3,18 que a Torá é árvore de vida para os que nela se apegam e que todos que nela se apoiam são bem-aventurados. A lei humana, interpretada de maneira filosófica, científica, de qualquer outra forma, é que mata, tá? Para não gerar confusão quanto a isso. A lei, quando eu disse que Israel ele era constituído por três coisas, povo, lei e terra, a lei que eu me refiro é a Torá, porque a carta magna da nação de Israel sempre foi a Torá, e nos dias de hoje, infelizmente, a nação de Israel deixou isso para trás, filho, em parte. Por isso que as nossas traduções, Lucas, fazem-nos perder muito quando traduzem a Torá como lei. A Torá é a vontade de Adonai revelada para todos os povos. Ela não é simplesmente uma lei. Amém. É a vontade de Adonai revelada para todos os povos. A nossa tradução que nos faz perder muito do entendimento da Torá. O melhor conceito de ela Torá, se discerne espiritualmente. o melhor conceito de Torá é ensino. Torá significa ensino, tá? Espiritualmente. Interessante que aqui, só um minutinho, Lucas, para a gente poder dar continuidade aqui. A Torá, quando ela foi dada ali a Israel, ela constitui sobre Israel uma autoridade que povo nenhum sobre a face da terra tinha. Só que o problema é que Balaque era um homem inteligente o suficiente para entender que o problema não era a numerosidade bélica, não era a capacidade física que Israel tinha de destruir os povos. Não era. Ele sabia que havia um poder em meio a Israel que fez coisas sobrenaturais, que destituiu o Egito e depois veio golpeando as nações da terra uma após uma. A grande questão aqui é que quando Balaque ele enxerga esta questão de terra, ele entende o finalizar da palavra de Adonai sobre uma questão, para que esta questão se tornasse sobre os povos da terra, como o fato que levaria eles a obrigatoriamente se dobrar diante do Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era uma questão de tomada de direito de Adonai sobre rei da terra, os quais os povos que serviam a outros deuses não desejavam ter. Quando nós vemos essa questão aqui, ele enxerga que se ele fosse como um exército armado, ele cairia como todos os outros caíram. E aí ele lança a mão de um falso profeta, de um homem destituído de temor de Adonai. Nós vamos ver que por trás do discurso de Balaão, existe um contexto que precisa ser entendido por nós definitivamente. Não necessariamente a pessoa a qual Adonai usa para falar conosco e para se manifestar, ela necessariamente serve a Adonai. Adonai usa quem quer, quando quer e como quer. Adonai usou uma jumenta para falar com Balaão. Adonai pode utilizar uma pedra para falar com o homem. A Bíblia diz que se nós nos calássemos, até as pedras falariam em nosso lugar. Adonai ele tem poder supremo para tomar a vida de qualquer um e manifestar nela a sua própria vontade. Quando nós começamos a entender esta questão, nós vamos começar a ver que Nabucodonosor foi usado por Adonai, mas não temia Adonai. Outros homens Faraó foi utilizado e manifestado o poder de Elohim através da vida de Faraó. Então, quando nós estamos olhando essa questão, havia um pânico interior dentro de Balaque. Ele tinha que lançar a mão de algo novo que os povos da terra ainda não tinham tentado contra Israel. E interessante que quando ele faz isso, nós vamos ver necessariamente que o próprio Adonai toma como um confronto pessoal ao próprio Adonai. Porque quando lá atrás Adonai diz a Abraão: eu abençoarei a quem te abençoar, e eu amaldiçoarei a quem te amaldiçoar, ele está tomando para ele o poder e o direito de ser o Senhor sobre a face da terra. Ele não aceita que outro tome o seu lugar para abençoar ou para amaldiçoar.
a não ser que este seja levantado em nome de Adonai para fazê-lo. O que Balaque ele queria era um poder paralelo ao de Adonai, para se levantar diante de Israel e amaldiçoá-lo, mas não por parte de Israel, não por parte de Adonai, mas como um poder paralelo que competia com Adonai. É por isso que quando nós vemos esses atritos familiares, nós temos que trazer isso para as nossas realidades e não permitir que isso prolifere em nosso meio, para que nós não precisemos chegar a situações extremas como eles chegaram aqui. Porque nós vamos olhar mais à frente que a nação de Israel que aqui estava estabelecida, ela não só entende esse confronto tardiamente, porque você vai ver que ela vai ser golpeada por Balaão de uma certa forma, mas nós vamos entender que existe um caráter aqui da parte de Balaque que eu não tinha me atentado antes. Quando nós olhamos aqui, nós vamos ver lá no capítulo 13 de Gênesis, não precisa ir lá, depois nós podemos ler com calma. Houve ali um racha entre Abraão e Ló. E qual era a questão que levou a haver a cisão entre eles? Terra. Ló tinha um rebanho, Abraão tinha outro rebanho. Ló tinha servos, Abraão tinha servos. Começou a se tornar inviável a convivência entre eles. E Abraão, com toda a sua sabedoria, ele diz assim: para onde tu olhares, eu irei para o lado oposto. Nesse momento, o caráter desejoso de Ló, de querer tomar para si algo que ele considerava valioso, ele é exposto, e nós conhecemos a verdadeira intenção por trás do coração de Ló. E o que Ló faz nesse momento é dizer assim: eu quero as planícies de Moabe, exatamente onde Israel se encontrava no capítulo 22 de Números, de Bamidbar. Então o confronto começou com Abrão e Ló e não terminou ali. Vocês lembram o que acontece com as planícies de Moabe? Quem é que fica com elas depois que Israel se estabelece na face da terra? Rubens, meia tribo de Manassés e a tribo de Gade. Eles ocupam um território pertencente a Moabe, a Ló. O confronto de terra, ele sempre existiu desde que Abraão trouxe com ele um parente próximo, suscetível a dividir com Abraão. Só que Abraão tentou em todo o tempo trazer Ló à consciência de que ele poderia ser inserido nisso daí. E eu digo isso com toda tranquilidade, porque nós vamos ver Adonai inserindo a descendência de Moabe em todo o tempo. A ponto desta descendência fazer parte da genealogia do Messias de Israel. A questão toda é dar a Israel liberdade de tomar posse da terra. O problema não é coexistir com o Moabita, com a Amorreu e com o Edomita. Todos eles têm da parte de Adonai a oportunidade de ser absorvido. Mas quando estes, que outrora estavam à parte dessa aliança de Abraão, confrontam Adonai com um poder paralelo, eles são desafiados por Adonai a um combate. E aí, sinto muito, mas Adonai vai sempre prevalecer. Porque quando nós olhamos a questão que os moabitas eles fazem aqui, eles chamam mais um povo para participar desse cerco a Israel. Eles chamam os midianitas. Quem eram os midianitas? Descendência de Abraão com Quetura, parente muito próximo. Sangue do pai Abraão se unindo a outra parte de sangue do pai Abraão para impedir Israel de tomar posse da terra. É irmão próximo, é familiar muito próximo que vai se colocar diante de nós quando nós entendermos a necessidade de confronto para tomar posse da terra que Adonai promete a cada um de nós. Pois não, Lucas? Bom, esse plano foi assim. Israel permaneceu no Egito. E lá o povo começou a se constituir pelas mulheres de Moabe. Usando o que você falou no começo, aquela questão de eles
não vêm como claramente, mas eles aparecem para a gente e a gente pode aceitar ou não. Nós vamos chegar lá e vamos ver que é um pouquinho mais amplo que isso, mas é por aí mesmo, Lucas, é isso. Isso. Mas você vai ver depois que a midianita que vem, ela não era uma qualquer midianita. E o hebreu que atrás para a tenda também não era um qualquer hebreu. Então tem o cabeça e tem o povo envolvido nessas duas questões. Bereshit, no capítulo 36... Lucas, a questão que foi evidenciada em Números no capítulo 25 dessa prostituição, você sabe por que ela é destacada? Porque Moisés também era casado com a midianita. A afronta desses dois ficou destacada nesse capítulo, porque ele se quis colocar na mesma posição de Moisés de dizer, você pode ter uma midianita, eu posso ter também. Então, quando você olhar para isso, Lucas, reflita no seguinte: quando Adonai levanta um homem para conduzir um povo, ou uma mulher para conduzir um povo, quem o segue não pode querer se colocar na mesma posição daquele que foi levantado por Adonai. Da mesma forma que Moabe, Midian, Edom quiseram competir com a estatura de Israel e não aceitaram ser filhos não primogênitos, porque são todos filhos do pai Abraão. Se eles entendessem que já é honroso demais ter o sangue de Abraão correndo nas suas veias, já seria daieno suficiente para nós, mas não. Nós somos, Lucas, insaciáveis. Nós queremos chegar diante daquele que foi botado numa posição elevada por uma questão de ego e de vaidade, de querer nos colocar no mesmo nível. É aí que Adonai, no capítulo 25, diz: trouxe um hebreu da cabeça dos filhos de Israel, uma midianita, filha de líder de midianita. Então ele quis dizer o seguinte: eu pego uma rainha dos midianitas, como você pegou a filha de Jetro, e eu caso com ela na sua cara, na sua frente, para dizer que você não é melhor do que eu. O confronto é interno. É interno. É interno. Bereshit, no capítulo 36, verso 35. Ali muitas vezes a gente passa nessa leitura e a gente não se atenta. Quando começa ali a definir a genealogia de Edom, aqueles que derivam de Esaú, tem uma questão no verso 35 muito interessante. Ali diz, presta atenção nesse detalhe, ali diz que um rei de Moabe mata um rei de Midian. Deste dia em diante de Bereshit, havia uma querela, como o Eterno tem falado aqui no nosso meio, entre Moabe e entre Midian. E por incrível que pareça, uma querela ainda não resolvida, quando Israel aparece no cenário, eles esquecem todos os problemas que tinham entre eles, dão o braço um ao outro e vão contra Israel. Quem estava passando quietinho ali, só queria cruzar o Jordão e entrar. Os dois que eram inimigos seculares, eles esquecem os problemas momentaneamente, igual a ONU faz, né? Eu odeio não sei quem, mas tem petróleo não sei aonde, eles se unem, invadem lá, pegam o petróleo e depois volta a inimizade. Igualzinho. Aqui eles passam numa diplomacia, Moabe e Midian se abraçam e vão contra Israel. Aí eu olhei para isso e falei assim, se o Eterno está nos dizendo que essas questões são familiares e internas, é porque existem ações como essa acontecendo no nosso meio. E a oração essa semana que permeou a casa foi assim: Eterno, traga tudo à luz, julgue as questões para que sejam encerradas estas querelas. Porque não dá para continuar um povo caminhando com situações que tornam o povo expostos ao que Israel ficou aqui, ó. Não dá. Porque nós vimos que no seio de Israel havia um confronto com o próprio Moisés. Moisés, coitado, foi Coré, Datã e Abirão, Nadab e Abiú, e foi uma sucessão de tentativas de pessoas a se equiparar, a quererem se equiparar com Moisés. Ser Moisés, tomar o posto de Moisés. Só que o posto de Moisés, se fosse dado a ele o direito de abrir mão, Moisés já tinha saído fora dele há muito tempo. Porque o peso que Moisés carregou levou Moisés a pagar com a própria vida e não pisar a terra. Moisés, pela misericórdia de Adonai, né, Ulisses,
tem direito a ver a terra. Só que ele não pisa na terra. Mas Moisés foi levado ao limite do limite, do limite, do limite e do extremo para chegar ao ponto de acontecer com Moisés, um homem daquela envergadura, a consequência de não entrar e não pisar a terra. Pois não, Lucas? Eu entendo que pode haver um erro. A questão de, por causa do peso do fato de Moisés, ele querer abandonar. Não é porque o fato de guiar é pesado, que isso leva ao homem a querer abandonar. Deus, ele só corrige porque o homem precisa de coisas. Mas a questão é, o homem ele pode absorver por um comandinho de Deus, ou ele pode absorver por um comando mais forte, ou ele se tornar mais rápido e se tornar não um comando mais. Lucas, quando eu falei da questão do peso, Moisés, a partir do capítulo 20 de Êxodo, quando a Torá é dada, ele carrega um peso insuportável para qualquer homem carregar. E ele confessa isso diante de Adonai, dentre as questões. Eu não vou entrar numa arguição quanto a isso, senão nós vamos fugir do contexto. Porque nós temos que continuar. Só para te explicar, quando eu sustentei isso que eu falei, eu estou falando dos clamores de Moisés em prol do povo, fazendo com que Moisés muitas vezes pecasse, porque era homem, era também suscetível ao erro, à falha, ele não era Elohim. Então, quando ele se coloca na posição de muitas vezes estar cansado diante de Adonai, ele propriamente, no Êxodo do capítulo 20 para frente, você vai em Moisés falando isso. Mas a gente pode tratar essa questão no particular, eu e você, depois, porque a congregação precisa continuar caminhando aqui com a questão do estudo. O homem que ele faz, a senhora precisa falar, o homem que ele trata em particular, não sou te chamando, tá? Citando a palavra para ela. Perfeito, mas as palavras da senhora, o homem que trata isso em particular, ele é culpado. E eu não posso ser culpado. Eu entendo que você não precisa também, mas existe uma questão Lucas, presta atenção aqui numa coisinha. Eu vou te pedir com todo carinho isso daqui. Olha só, a gente está em assembleia. Como assembleia, existem questões que a gente não pode tratar, porque senão toda a assembleia para por conta dessa questão. Eu tenho todo o tempo do mundo para você. Se a gente quiser sentar depois, almoço, pós-almoço, a gente trata dessas questões, mas eu não estou conseguindo dar continuidade no estudo. Então eu queria te permitir que eu desse continuidade com isso, porque as pessoas estão ficando prejudicadas com isso. Só um minutinho. Mas uma última afirmação eu me falo. Você disse que o fato para ele era pesado demais para qualquer homem. Mas no Novo Testamento, quando a gente começa a chama, muitos apóstolos afirmam que nenhum fardo é dado ao homem que ele não aguente. Então não existe fardo que eu dar ao homem que é mais pesado do que isso. Lucas, quando Yeshua estava para morrer, ele vira para Adonai, uma das orações mais lindas que tem na Bíblia Sagrada, diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas antes de qualquer coisa, seja feita a tua vontade. Então o fardo era pesado, mas Adonai dá ao homem capacidade de carregá-lo. Mas não quer dizer que o homem, com exceção de Yeshua, não se desvie muitas vezes e peque em virtude de um fardo pesado que ele leva. Tá bom? É nesse contexto que eu estou tentando tratar a questão. Quando nós olhamos aqui o caráter místico e feiticeiro de Balaão, era o último recurso que eles ali lançavam mão para tentar eliminar Israel da possibilidade de tomar posse da terra. Só que o interessante é que quando ele ali mostra, quando o verso 8, no capítulo 22 de Números, diz assim: Balaão lhes respondeu: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Eterno me falar. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Verso 9: veio Elohim a Balaão e lhe disse: quem são estes homens que estão contigo? Respondeu Balaão a Elohim: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, enviou a mim dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-lo por mim. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra. Então disse Elohim a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás o povo, porque é bendito. Levantou-se Balaão de manhã e disse aos príncipes de Balaque:
tornai a vossa terra, pois o Eterno não me deixa ir convosco. Levantaram-se os príncipes dos Moabitas, voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque tornou a enviar outros príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Chegando a Balaão, lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não te demores a vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Portanto, vem, rogo-te, e amaldiçoa por mim este povo. Respondeu Balaão aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia desobedecer a ordem do Eterno meu Elohim, para fazer coisa pequena ou grande. Agora rogo-te que também fiques aqui esta noite, para que eu saiba o que o Eterno me dirá ainda. Aqui nesse momento nós conseguimos muitas vezes confundir a questão de Balaque e de Balaão. Quando Balaão consulta Adonai a primeira vez, Adonai determina uma ordem: não amaldiçoe a Israel. Isso deveria ter sido para Balaão um ponto final, e Balaão esquecer qualquer relacionamento com Moabitas e com Midianitas. Só que Balaão, ele expõe o seu caráter subornável de falso profeta, quando ele diz na segunda tentativa, quando os Moabitas chegam para trazer o preço do encantamento a ele, ele diz assim: passa aqui essa noite, deixa eu consultar Adonai de novo para saber se Adonai mudou de opinião. Quando ele faz isso, Adonai dá a ele o que ele quer. Se nós olharmos aqui a continuidade, no verso 20 diz assim: Veio o Eterno a Balaão de noite e disse: Visto que aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles, mas farás somente o que eu te disser. Então Balaão se levantou de manhã, selou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Mas a ira de Elohim se acendeu quando ele se foi, e o anjo do Eterno postou-se no caminho para barrar-lhe a passagem. Ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus moços iam com ele. Interessante que quando nós vemos esse ponto aqui, nós temos a certeza de que Adonai simplesmente quis trazer à luz o caráter de Balaão. Porque quando ele diz: você quer ir? Vai. A ira de Adonai se acende a ele contra Balaão assim que ele monta na jumenta e ele sai junto dos reis de Moabe. Então não houve aqui para Balaão tempo. Adonai tomou o confronto com Balaão como pessoal. Aí está o problema do falso profeta, daquele que tenta lançar encantamentos, tenta lançar falsas doutrinas, tenta lançar ensinos que desvirtuem as pessoas que buscam tomar posse de uma terra a qual Adonai promete. Adonai toma a dor para ele e toma um confronto direto com o falso profeta. Aquele que tenta trazer de maneira, seja às claras ou oculta, uma tentativa de desvio de um povo através de ensinos distorcidos da palavra de Adonai, ele tem Adonai como adversário. Quer ver um detalhe? Olha no capítulo 22, Leomar, lê do 31 ao 34 para mim. 22 de número 31. Então o Eterno abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Eterno parado no caminho, tendo a espada desembainhada na mão, de modo que ele se inclinou e prostrou com o rosto em terra. Disse o anjo do Eterno: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta, porém, me viu, e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não